Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje a gente vai eleger qual que é o maior clássico de todos os tempos, qual que é o maior Cruzeiro e Atlético de todos os tempos, né? Hoje tem clássico pela Copa do Brasil, primeiro jogo, jogo de ida. E bom, tá confiante, Cadu? Confiante, Baú. Acho que é o melhor momento para a gente enfrentar esse adversário agora. E acho que a gente está bem preparado aí para ter um bom resultado na casa deles e depois trazer, como eles brincam na Fórmula 1, né? Trazer as crianças para casa depois no outro jogo. Levar o carro para casa, né? O Galvão falava bastante isso. Isso aí. Bom, a gente nada melhor do que um dia de clássico você relembrar clássicos lendários, né? Quem sabe o clássico de hoje entre na próxima tier list como um clássico lendário, né? Ou talvez o maior clássico. É isso que a gente vai descobrir hoje aqui. Bom, galera, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem conteúdo de Cruzeiro todos os dias, lives, vídeos, análise, opinião, tudo sobre o Cruzeiro, beleza? Tá aqui na tela a nossa tier list, né? E, bom, tem algumas regras, né? Porque também não é bagunça. O GOAT, né? Que é o maior de todos os tempos aí. Né? A sigla, como é que é, Cadu? Como é que fala em inglês? Great of all. Aí, ó, o cara sabe, pô. O cara mora nos Estados Unidos, tá com o inglês afiado. E aqui só pode um, beleza? Em lendário só pode 3, e inesquecíveis também só pode 3, e no divertido e só ouvir falar, a gente fica livre aí, beleza? Então vamos começar isso aí, né, Cadu? Vamos lá. Bom, aqui para mim já aparece um que eu já vou ter que segurar para o final aqui, porque é candidato fortíssimo ao maior de todos os tempos, que é o 6-1. Você concorda, não concorda? Gênero, número e grau. Então eu já vou arrastar ele para o final aqui. Daqui a pouco a gente volta nele. Cara, eu sou de 96, né? Então eu não vi esse clássico de 99. Eu queria que você desse um pouco de contexto para ele aí e desse o seu voto em qual categoria ele entra. Lembrando que são 3 lendários e 3 inesquecíveis. Eu lembro que esse jogo, ele foi da Copa dos Campeões do Campeonato. Existia uma Copa dos Campeões ali entre os times do Campeonato Mineiro, né? E era um momento onde o Cruzeiro ali precisou fazer esse jogo contra o Atlético. Esse clássico contra o Atlético eram 2 jogos que ele valia por 2 competições, né? Você tinha a Copa Centro-Oeste, se eu não estou enganado, se eu não estou lembrando do jogo errado. E você tinha a Copa dos Campeões Mineiros, e esse jogo valeu pelas 2 partidas. Era a final dessa Copa dos Campeões do Campeonato Mineiro e a semifinal dessa Copa Centro-Oeste, né? E foi um passeio de bola ali do time do Cruzeiro, o meu grande ídolo Marcelo Ramos, fazendo 2 gols naquele jogo. O Valdo jogava muita bola no Cruzeiro, nessa época de 99 ali, gastando a bola. Era o time que vinha daquela temporada que eu costumo brincar lá no canal, Baú, que é a melhor, pior temporada do Cruzeiro, né? Onde o Cruzeiro teve para ganhar tudo em 98 e saiu ali com praticamente nada. A gente acabou ganhando a Recopa, mas que foi disputada só em 99, né? Então esse jogo era um reflexo disso, e ele representou ali a continuação de uma dinastia do Cruzeiro naquele ano com aquele time, né, que teve o reflexo aí na sobra aí da derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, da derrota para o Palmeiras na Copa Mercosul da época. Então foi um clássico muito importante para o Cruzeiro impor que ele vinha forte, que ele ainda tinha força mineira na época, né? E foi um jogo muito bom. No primeiro tempo o Cruzeiro já estava ganhando ali de 3-0, se não me falha a memória, né? ou 3-1, o gol do Atlético foi no primeiro tempo também, 3-1, e pavimentou ali essa vitória num jogo muito bom, muito divertido no Mineirão. Eu me lembro inclusive de estar nesta partida, foi uma partida muito bacana. Pois é, e aí eu vou confiar no seu feeling aí, cara. Ele entra em qual categoria aqui? É um GOAT, um lendário e 3 inesquecíveis, né? Não, é um GOAT, 3 lendários e esquecidos. Tá. O resto é vontade aqui. Eu colocaria esse jogo como um jogo inesquecível, porque, pelo menos para mim, além de ter sido uma bela goleada, né, e depois a gente teve outras mais ou menos desse placar e até superiores, para mim, especialmente, eu sou de 83, então eu já curtia bastante estádio nessa época, foi a primeira grande goleada do Cruzeiro sobre o Atlético que eu assisti. Até ali não tinham jogos assim, a coisa era um pouco mais equilibrada, deve ter tido algum jogo 3-1, 4-2, 4-1, eu não me recordo bem, mas eu lembro bem para mim que foi a primeira grande goleada do Cruzeiro em cima do Atlético que eu assisti, e ainda no contexto que tinha da partida, a gente vinha daquele sentimento de não ter levado nada, né? Eu acho que foi um jogo que para mim foi inesquecível. Ó, lembrando que a gente tem vários clássicos aqui, são poucas vagas, a gente coloca aqui no inesquecível. Se por acaso precisar remanejar algum, a gente vê no final aí, a gente vai fazendo um malabarismo aqui, mas por enquanto vai ficar no inesquecível. Bom, agora a gente tem Cruzeiro 3-2 Atlético.
É o primeiro hat-trick da história do Clássico, no Revet faz 3 gols ali, em 1977. Cara, igual eu falei, eu só ouvi falar, sei que esse jogo é importante, mas você consegue colocar ele em alguma outra categoria aqui? Não, não. Na época não estava nem sendo projetado, né? Mas é assim, como você falou, um jogo histórico aí bem importante para o Cruzeiro, né? E numa época também que a gente vinha ali pavimentando um caminho nacional interessante, né, o Baú? Uhum. 67, 66, então a gente sabe o que aconteceu depois em 67 e mais para frente também, indo até a década de 70. Então acho que era importante essa época para o Cruzeiro aí, mas para mim, infelizmente, é só ouvir falar. Eu não tenho muito, assim, meu voto também é esse, porque infelizmente eu não era nascido, não sei que ele é importante. Tem um outro aqui que eu vou abrir uma exceção, porque eu sei que ele é loucura. Cara, Cruzeiro 4-1 Atlético 2014, 2013, perdão. Uhum. Antes do Atlético jogar a final da Libertadores lá, um clássico que foi a última goleada do clássico, inclusive. Desde 2013 não temos uma goleada aí. Cara, para mim foi um jogo divertido, porque era o time reserva do Atlético, mas ainda assim é um clássico e é uma goleada. Não passa disso, né? Eu acho que é um jogo que, pô, na hora que você vai falar quais são os maiores clássicos aí, você não vai falar isso de cara. Mas é um clássico que você vai lembrar que foi divertido porque foi uma goleada, né? Eu tô contigo, Baú. Concorda? Eu acho que nem sempre uma goleada ela vai ser inesquecível, né? Tem muito jogo, às vezes, apertado, que decide um campeonato, que tem um momento de emoção maior ali, igual tem um ali que eu já vi na listinha ali, que para mim é um jogo também inesquecível, que eu acho que tem um lugar melhor do que essa goleada, né? Eu acho que divertida é um bom contexto para ela aí, já que a gente tem limitação lá para cima, né? Eu acho que valeu pelo conjunto da obra, né? Valeu por tripudiar em cima do rival, como sempre. Pois é, cara. Agora vai entrar um clássico que é, até uma data aí, era o meu clássico preferido, porque eu lembro que é uma virada, né? O Cruzeiro perde o primeiro jogo e aí tinha aquela coisa do quem ganhava, passava em primeiro, tinha vantagem de uma Uhum. vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols e tudo mais. O Atlético ganha o primeiro jogo lá em Sete Lagoas, né, na época que o Mineirão estava fechado. E eu já contei essa história aqui no canal, acho que eu já até contei lá no Fala Cruzeirense também, que assim, foi um jogo que eu assisti com um primo atleticano de um amigo meu, e esse cara até hoje ele se recusa a assistir um jogo de futebol comigo por causa desse jogo. De tanto que eu, porra, acabei com a vida dele. Mas é o seguinte, olhando um contexto aqui dos outros clássicos, para mim ele é inesquecível, mas olhando o contexto de todos aqui, eu acho que ele fica no divertido. Eu concordo com você. Eu lembro que nesse jogo a gente tinha uma expectativa do Montijo entrar e jogar, e ele estava suspenso também, foi desfalque para aquela partida, né? E aí eu acho que na classificação que a gente tem que colocar aí, eu coloco ele como divertido também. Ele valeu pelo contexto, pela virada, né, ali no agregado, mas não teve assim, eliminar o Atlético é sempre legal, né? Mas não teve também. Eu acho que não teve um fator para ser inesquecível para mim, não. Acho que na minha lista ali, pelo que eu já sondei ali, também eu colocaria ele em divertido, Baú. Igual eu falei, a lista poderia ser tipo assim, os meus inesquecíveis, mas eu acho que eu tenho que fazer uma lista aqui, Uhum. tipo assim, sendo imparcial, né? Considerando a história e considerando que a gente tem uma limitação. Se fosse livre, eu acho que eu colocaria ele no inesquecível, mas dessa vez ele fica no divertido. Tem uma coisa que eu lembro bastante dessa época aí que é engraçada, é que a gente tinha o Gilberto jogando no meio de camisa 10 quando o Montijo não O jogava uma Roger coisa. também. E o próprio Roger, de vez em quando, também fazia funções, meio que revezava, ele era uma coisa muito louca, uma estrutura muito louca, né? Às vezes a gente tinha 3 camisa 10, assim, entre aspas, 3 armadores no time. Desse jeito. Cara, temos aqui também 2003, Cruzeiro 4, Atlético 2, recital do Alex Talento. Não lembro desse jogo, mas eu sei que é um jogo muito comentado pela Uhum. atuação do Alex. São 2 gols, uma assistência. É um jogo que entra para a história também, mas eu não sei se ele vai ocupar ali o panteão dos inesquecíveis, não. O que você acha? 2003 tem sempre um lugar reservado no coração do cruzeirense, né, Baú? E eu, nessa época, eu já frequentava o estádio, frequentei todos os jogos ali. Então, assim, mas pensando historicamente em clássicos, 2003 era um ano que era esperado, nessa época principalmente, né? Esse jogo, se não me falha a memória, ele foi em fevereiro, né? Inclusive estava começando a pegar, acho que era um jogo do Campeonato Mineiro, já se tinha uma expectativa grande, porque o Cruzeiro em 2002 ficou na porta de se classificar para a Libertadores, né? Esse elenco de 2003 ele começou a ser montado em 2002, quando o Alex retorna, né? E o Cruzeiro Uhum. quase chega ali, né? Classificar. Quem foi o rapaz que levou um drible horroroso para o Romário?
Foi o Amaral, eu acho, né? E aí a gente Eu foi sei que o desclassificado. Jefferson é muito crucificado aí Sim, nessa sim. brincadeira aí, que ele falha, né, no jogo lá Ele falha. contra o Paysandu, e aí ele tira o time de 2003 da Libertadores, né? Quem tira, Que na aí a verdade, se gente, não me falha a memória, foi um gol do Romário, num jogo à parte, de um outro jogo assim, né? mas aí, assim, pô, seria o melhor Boca de todos os tempos Uhum. e o melhor Cruzeiro de todos os tempos, É, provavelmente, né? muita gente não tem essa memória hoje, o Baú, mas eu gosto muito de falar que eu gostava muito do modelo de campeonato que tinha final, né? Mas embora eu ache o ponto corrido mais justo, mas tinha uma máxima naquela época que era assim: normalmente o time que tinha o desempenho que o Cruzeiro estava tendo em 2002 e chegava nas últimas posições ali classificando, era um time que vinha em crescente, né? E esse time normalmente iria até as semifinais, às vezes na final, e batia campeão. Então não sei, eu tinha muita expectativa para Inclusive, 2002. inclusive em 2002 tinha o Santos também, né? Que Tinha. E classificou foi nas superior. últimas, né, e foi campeão. É isso aí. Mas eu coloco como um jogo divertido aí na minha também, assim. Ele não tá nos meus inesquecíveis, não, porque eu já tinha meio que uma previsão de vitória ali. O time do Atlético era um time muito ruim nessa época. Muito ruim. Pois é. Cara, temos aqui dois clássicos de 2007, né? Podemos até colocar eles dois juntos aqui, que é o 4-2, que o Uhum. Cruzeiro, se não me engano, o Cruzeiro abre 2-0, toma um empate, aí ele ia tomar a virada, o Gatti pega um pênalti, aí o Cruzeiro faz 4-2. E o 4-3, o Cruzeiro abre 2-0, toma o 3-2 e vira para 4-3. Uhum. Então, 2007 teve clássicos bem interessantes ali, mas eu só consigo classificar eles como divertidos, cara. Não teve. É um jogo que a gente sempre vai lembrar, porque teve o Gatti que pegou o pênalti, o outro teve as viradas malucas, mas não passa de divertido. Eu acho que esse lance das viradas, inclusive, caracteriza o divertido, né? Aquele clássico que você dá tudo, né? Não é um clássico épico, não é um clássico inesquecível, mas é um jogo que você se diverte ali esperando tudo, né? Foi nesse jogo que o Coelho foi expulso um deles, que o Coelho foi expulso com a foquinha do Kerron, inclusive, se não me engano. Não Eu sei se foi acho que foi o 4-3 ou 4-2. 4-2. Eu acho que foi o 4-2. Eu apostaria no 4-3. Mas Eu acho que eu foi o não vou segundo lembrar. deles, eu acho que 4-3 foi o segundo, né? Bom, mas enfim, foi um desses jogos, eu me lembro bastante disso. Eu faço muita live, às vezes, com a camisa dessa partida, que ela é até autografada pelo Kerron, inclusive. Agora vem mais um clássico aí que eu vou precisar da sua ajuda, que é o Cruzeiro 4-2 Atlético de 2000, que Uhum. tem essa lendária comemoração do Sorinho aí. Eu achava que essa comemoração era das Suminas, cara. Não, não é não. Não Não é é- não. eu nunca tinha Isso parado era a para. Copa João Avelange, né? Pegou o Atlético na Copa João Avelange, eram módulos, né? Esse era um jogo da primeira fase. Eram módulos, e aí o Cruzeiro depois na Copa João Avelange não chegou a enfrentar o Atlético mais pra frente, não. Eu não lembro exatamente agora, me falha a memória, mas o Cruzeiro não chegou a jogar com o Atlético depois do módulo, não. Foi um jogo muito importante, porque tinha, nessa época, né, o próprio Atlético, ele teve uma grande campanha em 99, né, invertendo aquela do Cruzeiro, eles chegaram à final também contra o Corinthians lá no campeonato, e a coisa era um pouco mais equilibrada, né, mas o Cruzeiro tinha Oséias, Fábio Júnior, Giovani, Filipão era técnico do Cruzeiro já, né, nessa época. Mas para mim, na nossa classificação aí, pessoalmente também é um jogo só divertido, Baú. Não é um jogo inesquecível, apesar da emoção, dessa foto emblemática do Sorin aí. Eu não acho que é um jogo que mereça estar nos meus inesquecíveis, pelo menos ali, não. Concordo. Esse jogo, eu acho que Cara, o cerne desse jogo é que eu acho que ele tava acho que o Atlético fez 2-1 e o Cruzeiro virou, né, para 4-2, e aí a comemoração do Sorin, o gol foi bem no finalzinho lá, quase no apagar das luzes, por isso que ele tira a camisa. Era um jogo, para dar um pouquinho mais de contexto, não era aquele jogo que você fica ali ganhando, mas correndo o risco de levar um empate ou perder. E aí depois, acho que o do Sorin é o da virada, na verdade, depois tem um gol do Oséias depois. o da virada. Aí E o aí tem Azés toda fecha o essa, cachorro. na época que podia comemorar sem camisa. Pois é. Cara, tem esse jogo aqui, para mim, é a classificação do divertido. É a cara dessa coluna aqui, porque é um Cruzeiro e Atlético em 2016, que é um jogo, se não me engano, do Campeonato Mineiro. Mando torcida única e o Rafa Silva faz um gol lá numa falha do Wilson, né? O Elber chuta de fora da área, o Wilson rebate e ele põe a bola para dentro do gol e sai bater na asa, né? É um clássico que vai ser lembrado mais pela comemoração do que pelo jogo em si, né? Principalmente que é uma comemoração que ficou popular, né, depois em si, mas de fato é um jogo que, né, não significou tanta coisa assim, nem para título épico e nem para também uma goleada mais sonora, né? Pois é. Cara, Estamos aqui é precisando mais começar um. a popular lá em cima, hein, o Baú?
Rapaz, aqui começa a ter um candidato para GOAT, não acha? Ah, sim. Esse sim. Os anos 2009 ali, né? Os anos onde o Cruzeiro teve a era Adilson Batista técnico eram anos muito legais para a gente em relação a jogos contra o Atlético, né? Que o Cruzeiro ficou, eu não me lembro agora, são 13 ou 14 clássicos sem perder, né? E era uma coisa assim, absurda. 11, 12. Na verdade, se não me engano, são 13 clássicos, aí Uhum. são 12 jogos de invencibilidade. Isso, eram São 12 12, vitórias. não, são 12 vitórias, um empate, e a derrota que tem é o antes da final da Libertadores, Então com o assim, time reserva. é uma coisa assim, Então, bizarra. foi uma sequência que eles sofreram aí. É, E foi a época que eu estava na escola, cara, ensino fundamental ali, oitava série, a zoeira cortava, viu? Já deixei aqui, porque daqui a pouco nós vamos decidir aqui tá bom. os top ali. Cruzeiro 2-1 Atlético 96 com a comemoração do McLaren. Cara, essa, pra mim, é um jogo, eu não sei se ele é lendário ou se ele é inesquecível, porque essa comemoração ela é tão lendária que, tipo assim, eu não sei se é meio que o jogo do Rafa Silva, só que elevado a 10, entendeu? Porque, tipo assim, pô, todo clássico você vai ver essa imagem rolando no feed pelo menos uma vez. Essa imagem, esse clássico aí, né, essa imagem, ela é muito emblemática de fato, porque foi assim, a primeira vez que a gente viu de fato a comemoração, né? Que depois foi repetida várias e várias vezes. Então, assim, para mim ela é inesquecível. Se a gente só pode ter uma lendária e uma gol, para mim ela é inesquecível. Não, Ela, lendário é 3, mas eu acho a que ele surpresa, né? encaixa como. É, Mas eu acho que é eu inesquecível, acho que porque a gente não vai inesquecível esquecer. porque foi um jogo de campeonato brasileiro, não tinha tanta importância ali, né? Eu acho que tem o folclore da comemoração. Eu lembro que foi o primeiro gol do Cruzeiro, foi o gol de empate do Cruzeiro. Depois o Cruzeiro virou, também acho que com o gol do Palinha, se não me engano. Ou foi o gol da virada, né? Eu não lembro exatamente, acho que foi o gol da virada, sim. O Cruzeiro abriu o jogo, placar logo no inicinho, depois tomou um empate com aquele Reinaldo do Atlético, que era chato, tô lembrando bem do jogo agora. E aí, a comemoração é emblemática, assim como a do Sorin é ali, né, no Divertido, mas ela sim é inesquecível porque ela marcou o início dessa comemoração, né, que foi tantas vezes repetida. E a entrevista dele é muito boa É também muito no boa. final. Cara, esse aqui eu tinha dúvida, mas eu acho que ele não entra pro GOAT. Mas ele tá entre lendário e inesquecível, porque é o clássico do gol do Careca que põe fim a uma hegemonia de 6 títulos seguidos do Atlético na década de 80. Eu só ouvi falar desse jogo, mas esse jogo é tão famoso que, cara, é impossível não passar batido dele. E eu lembro que muita gente fala que até essa época que o Cruzeiro caiu, a década de 80 foi a pior década pro Cruzeirense, né? Que eram times ruins, o Cruzeiro não ganhava estadual. Então, assim, o cara colocou fim numa sequência aí de 6 títulos, inclusive alguém vai ter oportunidade de fazer isso de novo, né, no ano que vem aí no Campeonato Mineiro jogando pelo Cruzeiro, mas para mim ele está entre lendário e inesquecível. O que você acha? Eu também não, né? Eu já era nascido, mas não posso dizer que eu lembro, né? Eu tinha 6 anos de idade. Eu colocaria como, para mim, ele é um jogo inesquecível pela marcação dessa memória aí, né? Dessa virada, né? Eu acho que no meu padrão ali, pelos jogos que eu vi, aí como a análise é mais baseada no que eu vi, né? Eu acho que tem jogos ali que são um pouco mais lendários do que ele, né, para ocuparem o lendário ali. Tem uma aqui que eu tenho certeza É, que segue a mesma linha, né? Mas essa dúvida ela paira, porque é realmente um daqueles jogos que a gente conta história. Eu lembro muito da entrevista do Genta lá pra gente, no Fala Cruzeirense, onde ele cita muito o quanto esse jogo foi importante até para formar uma boa base de torcedores cruzeirenses ali no final. Então eu Com imagino que muita certeza. gente vai colocar esse jogo aí como um jogo lendário aí também. Pois é, aqui tem um jogo que é Cruzeiro 3-0 Atlético, que é o show do Ronaldo lá, né? Cara, pra mim, até o Ronaldo virar dono do Cruzeiro, é só ouvir falar. É um jogo da hora, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha. Porra, tem tanto clássico na frente que eu nunca tinha parado pra reparar nisso. Mas como o Ronaldo virou dono do Cruzeiro, eles começaram. Esse clássico voltou à tona, né? Posso estar falando besteira por causa da idade, Sim. mas para mim é só ouvir falar, cara. E para você?
Não, eu estava nesse clássico. Baú, esses dias para trás mesmo eu pedi minha mãe para buscar fotos desse clássico pra gente lá, que eu fui com um tio, um primo meu na época, meu pai não foi, e era o primeiro, eu posso estar falando uma besteira agora falando que é o primeiro, mas não era o primeiro, era o segundo jogo da estreia do bandeirão da Máfia Azul na época, aquele bandeirão gigante, cobriu o anel inteiro superior, e foi um clássico muito emblemático, porque o Ronaldo estava voando no Cruzeiro, e o Atlético tinha acabado de trazer o Canário, que era o melhor zagueiro da América do Sul, custou na época uma bela fatia de dinheiro de um clube que nem tinha dinheiro, né? E esse confronto Até hoje, né? até hoje, esse confronto ele foi narrado em prosa aí na semana inteira e a história que de fato se contava era: esse cara vai quebrar o Ronaldo. Esse cara vai quebrar o Ronaldo. E o que o Ronaldo fez nesse jogo aí, cara, só faltou chover. Só faltou chover nesse jogo. Esse jogo, pra mim, ele entra no lendário. Posso estar sendo abusado demais? Posso estar sendo abusado demais, porque eu vivenciei, né? Pra mim, pelo jogo, ele entra lendário. Você pegar um menino de 16, 17 anos, recém-promovido, magrinho, igual uma garcinha ali, jogando pra cima dos caras ali, pegando jogadores de nível e trucidando os caras, pra mim, pessoalmente, ele é lendário. Mas nasce uma estrela, né? agora nós temos uma diferença gigante aí, né? E aí, se você pensar na continuação dessa jornada do Ronaldo, aí você tem o jogo contra o Bahia, você tem as convocações para a seleção, você tem ele para a Copa do Mundo muito cedo. Esse jogo, para mim, ele é muito emblemático, para mim pessoalmente, né? Mas eu concordo com um inesquecível aí, ou até um divertido, se você for pensar pelo que representava o jogo a nível de campeonato, a nível de momento do clube, né? Mas eu acho que, para mim, pessoalmente, ele marcou uma época bem interessante. Vamos colocar ele no lendário, qualquer coisa a gente remaneja aqui daqui a pouco e a gente vai poder fazer algumas mudanças aqui. Cara, esse para mim, esse 5-0 para mim, ele é difícil, porque é o negócio do parabéns lá, no ano do centenário dos caras. Você dá um 5-0 nos caras no ano do centenário, é loucura, né? E vem de um ano que o Cruzeiro tomou 4-0 em 2008. Uhum. Eu não sei se... Pode falar, Val. Eu não sei escolher. Para mim, o de 2009 é maior. Você escolheria um dos dois 5-0, é isso só? Não, então. Aí que tá. A gente vai ter que. Vamos colocar aqui no final, então, que aí não precisa entrar nessa discussão agora. Eu também acho que. A gente fala dele depois. Eu também acho o 2009 maior, mas eu não acho o de 2008 menor. Vamos ver o que mais que a sua lista oferece aí. Cara, esse Cruzeiro 2-1 Atlético é a reabertura do Mineirão. Para mim, ele é um clássico divertido, cara. Foi bom de ter ganhado, mas é um clássico que, tipo assim, não mudou nada. Assim, você tem um marco histórico que é o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo no Mineirão, o primeiro clássico no novo Mineirão e o primeiro clássico na Arena MRV. Então, tipo assim, eu acho que esse jogo ele é divertido. E realmente foi divertido, né? Primeira rodada de Mineiro, os times ainda voltando de pré-temporada. Mas é um clássico que fica na memória, né? Você concorda que ele é divertido também, né? Concordo que ele é divertido. Cara, esse clássico aqui, Cruzeiro 1 Atlético 2021, para mim, ele é inesquecível para a história do clássico, eu acho que não. Por quê? Esse jogo tem um contexto muito grande por trás dele, né? A torcida do Atlético foi protestar no 70 do jogo, exigindo uma goleada. Eles queriam devolver o 6-1. Durante muito tempo eles ficaram com essa fixação de devolver o 6-1 aí, principalmente quando o Cruzeiro estava na Pindaíba, né? Uhum. É um jogo sem torcida, sim, na época de pandemia, mas eu lembro que eu ganhei R$2.000 numa aposta desse jogo lá na Bet, que a odd para o Cruzeiro ganhar estava odd 7. Então, para mim, ele vai ser inesquecível pelo contexto e tudo mais. Mas, assim, cara, é difícil, com tanto jogo maior aqui, eu acho que ele vai ficando divertido. Divertido. Quantos que a gente tem inesquecível? Já completou. É 3, né? Então Só tem dois para. Eu talvez colocaria ele pelo contexto no inesquecível se eu não colocasse o jogo de 87. Mas aí eu seria injusto, porque o jogo de 87 é narrado pelos cruzeirenses com tamanha emoção, né? E é um jogo que vale título, né? Então, ele representa muito mais do que esse gol. Mas eu acho que eu acho que o 1-0 do Cruzeiro, esse que a gente colocou ali agora, de 2021, ele teria um significado maior se a gente tivesse tido sucesso naquele ano. Eu acho que ele ficou escondido ali embaixo de mais um monte. E foi o único, né? Foi o único Cruzeiro Atlético de 2021. Então, tipo assim, a gente escapou de perder para o Atlético no ano do centenário, e coisa que eles não tiveram, né? Eles tomaram uma goleada, né? Então, tem lá a sua participação. Cara,
aqui começa o negócio a ficar E apertado. agora aperta. Por quê? Eu vou passar isso para cá para o final também. Esse Cruzeiro e Atlético aqui da Copa do Brasil, eu acho que o segundo jogo, se ele fosse o segundo jogo, ele seria mais foda. Mas eu acho que o Cruzeiro ter tomado 2 no jogo de volta e quase ter tomado o terceiro, eu acho que dá uma. Tira um pouco do peso desse 3-0, né? Tira. Então, para mim, ele foi divertido porque eu não esperava um 3-0, não. Não, eu também não. Foi um jogo surpreendente. O que tem de histórico nisso é porque foi a primeira vez que o Cruzeiro eliminou o Atlético em um mata-mata nacional, né? Até então, não tinha acontecido. Mas eu acho que, tipo assim, comparado com os outros aqui, vai ficar difícil para ele. E particularmente, eu não consigo sentir muito apreço por esse ano também, viu, Baú? Infelizmente. Vamos deixar ele quietinho, aquele divertido. Cara, esse clássico para mim, que eu falei que o de 2011 até então era o clássico, tirando um ou outro que vai ter aí, que a gente vai falar depois, eu tenho um carinho muito grande por esse clássico aqui, porque é uma virada muito foda do Cruzeiro. Sim. E foi a última grande vitória no clássico do Cruzeiro também, né? A gente pode considerar aí que foi que valeu o último, não é o último título mineiro do Cruzeiro, mas para mim foi a última grande vitória no clássico. Até daqui a tipo pouco. Assim, daqui a pouco, hoje ainda. Até daqui 7h30. Mas cara, eu acho um pouco divertido, mas aí as outras categorias estão ocupadas, né? Eu acho que ele fica pouco no divertido, mas eu acho que ele fica muito pro inesquecível. Ele tá meio que trafegando no meio ali, né? Se a gente comparar Vou colocar ele primeiro aqui, ó, que aí ele fica como se fosse o primeiro. Fica mais perto, né? Primeiro fora do inesquecível, faz sentido. Cara, esse Cruzeiro Atlético 1, Cruzeiro 3, a primeira vitória no Horto. Para mim, tipo assim, também é divertido, porque é a primeira vitória do Cruzeiro no Horto, mas é um jogo que não vale muita coisa, assim, além da quebra do tabu, né? Cara, eu lembro que é o seguinte, esse tabu que o Atlético tinha contra o Cruzeiro era tão fantasioso, né? Que eles tinham essa coisa de, o Cruzeiro treme, que quando o Cruzeiro ganhou esse jogo, o Cruzeiro passou a ficar 5 jogos sem perder para o Atlético, e tinha muito empate. E essa é a época que tinha aquela música ordinária, não era? Caiu no Horto Amor. Então ele tem tinha um negócio assim. Ele tem essa carga aí caricata de ter quebrado essa sequência, mas eu não ponho ele nos meus inesquecíveis também, ele não. Eu acho que é um jogo que cumpriu o seu papel ali. E ele inaugura, né, o primeiro gol contra do Gemerson aí na história do clássico. Sim. Cara, aqui o negócio ficou apertado agora, viu? Porque a gente vai ter que decidir aqui. Talvez a gente vai ter que mexer em algumas posições aqui. Cara, de baixo para cima ou de cima para baixo? Não, vamos deixar o melhor pro final, né? Desses aqui, qual que é o menos GOAT, na sua opinião? Você acabou tirando de 2023 ali e não deu contexto. Você quer dar contexto nele primeiro ou começa falando do primeiro aí, do 1-0 de 90 aí? O 2023? Não, porque para mim esse aqui é o clássico que, tipo assim, ele vale, não tem como esquecer esse clássico, nunca mais, entendeu? Porque é o primeiro, o de 2023, né? Porque é batizar a arena dos caras. Eles perderam o primeiro clássico no estádio deles. Isso aí nunca vai deixar de ser esquecido. Isso para mim já entra no lendário. É um clássico que, tipo assim, ele não é o maior de todos, mas ele é lendário. E vai ser para sempre. Né? Apesar que foi um gol contra, mas é um clássico que, porra, não tem como. Desses aqui, qual que é o menos GOAT agora? Eu acho que o 5-0 de 2008. Concordo. Acho que o 5-0 de 2008 foi relevante na época, né? Mas é aquela história da gente priorizar aí o de 2009. Eu acho que a continuação de uma goleada é o duplo. Eu acho que ele tem mais peso e os outros aí nem falar, né? Então a gente só tem mais uma vaga para lendário. Ele é lendário, então? Aí é que tá o problema, né? Ele é inesquecível. Aí a gente já tem que... Aí fica naquela injustiça. Se a gente já encheu o inesquecível, né? Eu tiraria o de 87 do inesquecível, mas ele, pra mim, né, pessoalmente, porque ele pra mim é só ouvir falar. Mas eu acho que ele tá muito bem posicionado ali. Acho que a gente talvez tenha que colocar esse 5-0 no divertido, né? Pela diversão de fazer 5-0. Ou talvez descer o McLaren. Mas aí o candidato alguém. Eu acho que o mais racional é descer alguém aqui, porque, por exemplo, o que ficou separado pro final, no final de contas, ir pro divertido loucura, eu né? assim, pessoalmente, para não ser injusto, eu não desceria o 2-0 para o divertido, eu desceria ele para só ouvir falar, porque representa a realidade do que eu vivi. Então, A gente vai cometer esse crime aqui, mas talvez a gente compense.
Porque aí eu reconheço a história desse jogo, eu sei da importância dele, sei o quanto ele significa para o Cruzeiro, mas eu não vivi. Então eu, particularmente, entrei no só ouvi falar. Beleza. Cara, o 5-0 de 2009, para mim, entra no lendário, e aí a gente tá fudido para poder arrumar isso aqui. Que para mim a discussão tá entre o de 80, o de 90 e o de 2011. Eu acho que o 5-0 de 2009 é maior do que o de 2008, porque é você fazer duas vezes. Duas vezes. E teve a comemoração da galinha de bônus, né? Então assim, Pesa. é loucura, né, cara? Só que, pô, vamos lá. Qual que é a parada do clássico de 90? Tem gente que, cara, todo mundo que eu conheço que é cruzeirense mais antigo, assim, todo mundo paga um pau absurdo pra esse jogo. Fala que é o jogo de. É um jogo que teve uma pancadaria, não é esse? Não sei, Não, cara. foi Eu não sei. 2-0 que teve a pancadaria, né? Aí eu sei que, por exemplo, o Genta fala que esse jogo foi que abriu a porteira pro Cruzeiro, porra, ser o time de 90 que era, vencedor pra caramba. Então, tipo assim, o que é mais importante? O clássico que abriu a porteira ou o clássico que evitou o Cruzeiro de cair para o maior rival? Não, eu acho que assim, para mim, particularmente ali, o 6-1 é o gol, e não é só pelo cair ou pelo não cair, é por tudo que aconteceu naquele ano, especificamente, até pela forma como o Cruzeiro vai para esse jogo sem os seus principais jogadores, a forma como teve churrasco na sede do rival durante a semana, né? Jogo na Arena do Jacaré, um estádio totalmente acanhado, ninguém sabia qual que seria o clima da situação ali, e um primeiro tempo espetacular do Cruzeiro, né? Improvável. Eu entendo que abrir as portas da década é muito importante, né? Foi muito importante, talvez inesquecível para a maioria das pessoas ou para a história do Cruzeiro, mas para mim, particularmente, hoje, depois que aconteceu o 2019, né, Baú, a gente talvez olhe para isso com outros olhos, né? Mas Eu naquele acho que ano. não, cara. Sabe de quê? Até hoje o negócio do 6, o Não, sim, Emerson, sim. O que eu queria dizer o é, canal do Emerson chama 6-1, sim, então, tipo não assim, só isso. eu, O que eu queria eu, dizer de eu, olhar com outros olhos é que, tipo assim, quem olha de fora pode pensar assim: ah, mas caiu de todo jeito. Mas o peso daquele ano que os rivais se enfrentavam na e última cair pro rodada, rival. e ganhar do jeito que ganhou, né? Eu acho que se fosse 1-0, 2-0, não ia diminuir aquele jogo. Ia ainda ser um jogo ali para ser lendário ou inesquecível. Mas o 6-1 fazer ele o gol, porque, cara, a entrevista do ex-presidente do time de lá depois daquele jogo, ela é uma coisa fantástica. Aquilo ali é para posterioridade. E aí entra essa narrativa toda de goleada, de momento e tudo mais, e esse aí tem vídeo, imagens, jogadores vivos para contar, e dependendo dos melhores momentos que você olhar, me aparece lá no cantinho, lá em cima atrás, assim, ó. Então esse aí para mim é gol que é Cara, não tem como, né? Porque, tipo não. assim, é um marco cultural da história do clássico, é o maior clássico de todos os tempos, da ótica do atleticano e do cruzeirense também. Eu sei que eles nunca vão admitir isso, mas a verdade é que o 6-1 é um negócio, assim, é um marco histórico no futebol brasileiro, cara. Você tem a oportunidade de rebaixar o rival. Você não precisava nem ganhar o jogo, não. Você podia empatar. E aí você toma 6, bicho. Aí é loucura. E de fato, o empate rebaixava o Cruzeiro, né? No final das contas, o empate teria rebaixado o Cruzeiro. Então, acho que assim, e o mais legal daquele jogo, para quem não presenciou pessoalmente, né, no estádio, ou para quem não tinha memória ainda suficiente para vivenciar, é que todos os torcedores que foram naquele jogo, naquele dia, foram confiantes que o Cruzeiro ia ganhar. Esse é que é o mais legal, assim, que eu me lembro com muito saudosismo daquele jogo. O Fabrício, que tá E lá o agora. Cruzeiro entra com a camisa branca, né? Que Uhum. tinha a mística, E né? tem a mística da Da camisa camisa branca. branca. O Fabrício deve ser capaz de nos dizer se eles, como jogadores, sentiram aquela vibe também, né? Mas naquela época, lá na Arena do Jacaré, cabia ali perto de 20 mil pessoas, um pouquinho menos questões de segurança. Então, acho que tinha 18 e alguma coisa lá no jogo. E você não via, desde o primeiro momento, você não via ninguém duvidando. Todo mundo foi lá naquele sentimento, tipo assim, quem vai resolver isso, se eles não vão resolver em campo, a gente vai resolver. E já logo, com 8, 9 minutos de jogo, né, a galera já explode, e aí a torcida inflama, os jogadores em campo, como o Fabrício gosta de dizer, sangue no zóio, e, cara, esse lugar, esse clássico, eu arrisco dizer que nos próximos 100 anos de história dos clássicos, a gente talvez não tenha um clássico que represente tanto quanto esse. Com certeza. Agora a gente tem uma missão aqui, cara. A gente vai ter que descer um inesquecível pro divertido
e um lendário para o inesquecível para poder encaixar esse de 90 aqui. Eu posso fazer uma reparação histórica aqui, fazer uma justiça, né? Eu te influenciei muito no Ronaldo Canapes como lendário por causa da minha experiência em campo. Mas ele eu acho que pode descer pro inesquecível ou até pro divertido, se você prefere ele como diversão por ter uma criança de 17 anos entortando o melhor zagueiro sul-americano, porque eu acho que aquele do Careca ele tem que estar entre inesquecível ou lendário, né? O lá de baixo. Eu acho que ele é lendário, ele tem que. Mas aí, por exemplo, a gente tem que descer um aqui, ou um do inesquecível pro divertido, ou um do lendário pro divertido. Mas aí eu acho que de lendário para divertido é muita coisa, né? Acho que é muito. Então, por exemplo, esse 5-1 aqui, entendeu? Esse 5-1, para mim. Quer Eu descer o não sei se ele 5x1? é, É eu que a não gente sei tem se ele tantos jogos de 5 para escolher, né, cara? eu acho que ele não tá no mesmo patamar desses dois jogos aqui, não, viu? De fato. Então vamos descer. Vamos deixar ele na primeira de fora ali, junto com a Arrascaeta ali, fazendo um parzinho. E aí a gente desce Desce o esse do Ronaldo Ronaldinho, aí Silva. Ronaldo, baú ingrato. E aí a gente vai colocar aqui o Careca no lendário, talvez. Uhum. Vamos colocar ele como primeiro aqui, né? Que difícil, né? Eu me lembro de uma história desse jogo do Careca que me foi contada, que tem o Careca aqui, ele que fez o gol do jogo, né? E tem muitos jogadores daquela época que eu acompanhei depois. Minha memória, de fato, começou um pouquinho depois disso aí, com as Supercopas, né? Eu já estava começando aí com 7, 8 anos, mas eu tenho muito pouca memória desse jogo aí. Mas eu lembro que o árbitro era o Márcio Rezende de Freitas. Isso eu lembro, assim, claro e cristalino. Que coisa, né? É isso aí, meu amigo. Então a gente cravou aqui qual que é o maior clássico de todos os tempos. E é claro, a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser fazer a sua lista, né? Porque talvez você não concorde com os nossos critérios, né? E aí você pode fazer a sua própria lista e marca a gente aí no Twitter, Fala Cruzeirense, né? No Twitter, @baú do SecTT. As redes sociais estarão também na descrição do vídeo, juntamente com o link para você fazer a sua tier list. Lembrando, galera, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, se inscreve também no Fala Cruzeirense, que é o parceiro nosso aqui e está sempre produzindo conteúdo junto aqui. E aí, Cadu, gostou dessa tier list aí? Gostei, muito boa, mas eu espero que a gente tenha que fazer uma tier list nova na semana que vem, colocando um outro Cruzeiro Atlético no lugar do Gold. É isso aí, cara. Se Deus quiser, vai ganhar esse jogo aí e pôr fim nessa sequência negativa aí contra o Atlético. Galera, pelo vídeo de hoje é só. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário aí, conta uma história de clássico aí bacana para a gente poder interagir. E não se esquece também, né, de seguir nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.